Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa videoaula de cálculo de pesos de chapas retangulares e quadradas. Vamos lá? Vamos começar então a calcular o peso, imaginando que nós temos uma peça bem simples, uma chapa, um pedaço de chapa, né? Que tenha um formato bem simples, um formato retangular, né? Um prisma com base retangular, ok? É uma chapa. Ela tem um comprimento de 400 milímetros. Vamos levar em consideração que as medidas são em milímetros, tá? Porque normalmente em um desenho técnico, né? Em um desenho que alguém faz para fabricar alguma coisa, normalmente as medidas são em milímetros. Então é 200. 200 aqui e 400 aqui, tá? Então o retângulo tem duas medidas. E tem também a espessura. Vamos dizer que a espessura seja 10 milímetros, tá? Para facilitar, vamos trabalhar com números redondos. Caso a chapa seja em polegada, aí nós teremos que fazer a conversão, como nós já aprendemos na aula anterior, que também está no YouTube, né? Na aula de conversão de polegada. Então teríamos que converter a espessura, vamos supor que fosse uma chapa de meia polegada, de 3/8. Se você não viu a aula anterior, então veja, assista a aula, né, de conversão de polegada e você vai converter. Nós vamos considerar que essa espessura é 10 só para poder entender melhor, para as contas ficarem mais redondas, ficarem mais fáceis, né? Em primeiro lugar, precisamos transformar essas medidas em metro. Somente as duas laterais, a espessura não, tá? Então vamos lá. A fórmula para calcular o peso seria assim, ó. Peso é igual lado vezes a espessura e vezes o peso específico, PE, tá? Quanto é o peso específico? Vamos levar em consideração que o PE, que essa peça seja de aço carbono, o PE é igual a 7,85 quilogramas por decímetro cúbico. Cúbico, não quadrado. Cúbico é o número 3. Tá? Então, 7,85 kg por decímetro cúbico. Essa é a densidade, é a mesma coisa que peso específico do aço carbono. Para se calcular o peso de uma peça, você precisa conhecer a densidade do material. Vamos supor que seja de chumbo, que seja de concreto, que seja de ferro fundido, as densidades são diferentes. Então nós precisamos consultar a internet e procurar a densidade do material para poder então calcular o peso, ok? Na internet você vai encontrar uma lista com infinitamente, né, com infinitos aí pesos, né, com densidades de diversos materiais, até de líquido, de ácido, de água, de melado, do que você quiser, você vai encontrar a densidade, ok? A densidade do aço carbono, que é o que mais nós utilizamos na indústria metalúrgica, é 7,85 kg por decímetro cúbico. Peso é igual. Os dois lados têm que estar transformado em metro, ok? Então nós vamos transformar em metro isso aqui. Como é que vamos fazer? É só dividir por 1000. 200 dividido por 1000 é igual a 0,2. Se eu não sei fazer direto, eu faço na calculadora, tá? 200 divide por 1000. Se você dividir por 1000, você transforma o número que está em milímetros, você transforma em metro. Então vamos lá, 400 também. 400 divide por 1000 é igual a 0,4, ok? Então tá feito. Os dois lados já estão transformados em metro. Agora eu vou colocar aqui, ó, 0,2 vezes 0,4. O vezes a gente coloca um pontinho, tá? Mas vamos já colocar o x. É que na matemática, normalmente, é usado um pontinho por causa do x, que é utilizado como incógnita na matemática. A gente coloca x é igual a isso, x é igual a aquilo, então é muito utilizado o x. Então, quando se trata de multiplicação, é normal que a gente coloque um pontinho. Nesse caso, que nós vamos trabalhar com o sinal de vezes mesmo. Então, lado, vezes a espessura, vezes o PE. Então, 0,2 vezes 0,4, vezes a espessura, que é 10, e vezes 7,85. Vai ficar meio apertadinho aqui, mas dá para ver. Ok? Então, peso é igual
lado vezes lado é área. Se eu multiplicar pela altura, que no caso aqui seria a espessura, seria o volume, tá? O volume, ele já estaria transformado em decímetro cúbico. Por quê? Porque eu fiz lado vezes lado, eu transformei em metro. Então, metro vezes metro, metro quadrado. Aí eu fiz vezes milímetro aqui, ó. Aí ele transformou em decímetro cúbico, que é essa unidade aqui. Aí, então, eu multipliquei por 7,85, tá? Mas essas transformações, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Basta pegar os dois lados, transformar em metro e fazer, então, essas multiplicações aqui e pronto, vai dar tudo certo. Então, o peso vai ser quanto? Vamos lá. Aí vai ter que usar uma calculadora, porque não tem jeito, né? Senão vai 0,2 vezes 0,4 vezes 10 vezes 7,85. 6,28 kg. 6,28 quilograma. Nunca vai ter S aqui, tá? Em unidades de peso, em unidades nenhuma vai entrar no plural. Sempre vai ser 26,28 quilograma. Ok? Então vamos lá. Esse é o valor em quilograma. Já está pronto o nosso cálculo, tá certo? Então esse é o cálculo de uma peça retangular, como se fosse uma chapa normal de aço, considerando que o peso, que essa peça seja de aço carbono, que é o aço preto, tá? Não é o aço inox, é o aço carbono. Ok? O aço inox tem uma pequena diferença no peso específico, que a maioria das pessoas nem leva em consideração, considera também 7,85, mas existe uma pequena variação sim. Agora, se for calcular chumbo, se for calcular ferro fundido, né, aí precisa procurar a densidade, que são pesos bastante diferentes, tá bom? Gente, então isso é o peso da chapa retangular, ok? Nós vamos daqui a pouco, né, vai tomar uma água lá, descansar um pouquinho e volte para que a gente faça o peso da chapa circunferencial, quando ela não for retangular, quando ela for um círculo, tá bom? Até mais!